ela acabou gerando uma série de discrepâncias, né? O direito civil liberal, então, trazia uma série de abusos que eram cometidos dentro de uma relação negocial. Por quê? Porque imperava na época a ideia de que as pessoas tinham liberdade para manifestar sua vontade dentro de um negócio, e assim sendo, aquilo que elas manifestaram deveria ser cumprido de forma absoluta. Né? No começo do semestre passado, nós havíamos conversado um pouco a respeito disso. No entanto, depois da Segunda Guerra Mundial, esse modelo de direito civil exageradamente privatista se mostrou insuficiente para dar vazão a todas as demandas sociais que apareceram. Não por acaso, o direito civil começa a ser alterado justamente e juntamente com o surgimento desses chamados direitos sociais, que reclamam uma maior intervenção do Estado. Assim sendo, turma, o direito privado, ele passa a ter agora uma presença estatal, algo que até então era inconcebível, né? Nesse aspecto, aquela igualdade que prevalecia na época do liberalismo, que era uma igualdade meramente formal, que levava a violências sociais, essa igualdade acabou dando lugar para aquilo que nós chamamos de uma igualdade material, calcada principalmente na dignidade da pessoa humana. Dessa forma, o Estado, em alguma medida, passou a atuar também regulando o direito negocial, justamente para aqueles abusos de outrora não se repetissem, né? E assim, nós passamos a ver que quando a igualdade material é violada dentro de um contrato, e isso, Lucas, isonomia material. Quando essa isonomia material é violada dentro de um negócio jurídico, no âmbito de um contrato, de um negócio, a parte que se sentir prejudicada, ela tem o direito de recorrer ao Estado, não é? Através do Poder Judiciário. E não raro, o Poder Judiciário pode intervir nesse negócio. Por exemplo, revendo algumas cláusulas do negócio, não é? Tudo no intuito de restaurar a igualdade material, a isonomia material que havia sido violada. Então, esse é a época que nós vivemos agora, é a época de um direito civil constitucionalizado, ou seja, que protege os negócios, sim, porque eles são de absoluta importância para a sociedade, sem descuidar, não é, desses valores inerentes à pessoa humana, tá? Não à toa, nós vimos aí, por exemplo, no início do semestre passado, né, a ideia de uma intervenção estatal como o juiz como intérprete do contrato, né? O juiz como realizador dos valores da dignidade humana. E também vimos no semestre passado, ainda que rapidamente, eu sei que vocês viram também em direitos humanos, a ideia daqueles direitos fundamentais, não é? Numa eficácia horizontal. Agora, quer dizer, então, que os direitos fundamentais devem ser respeitados não apenas na relação entre o indivíduo e o Estado, que seria uma relação vertical, mas também numa relação horizontal entre os próprios particulares, né? Certo? Um exemplo, né, que está aí no material é o contrato de adesão. O contrato de adesão, ele é solo fértil para violações se não houver uma intervenção estatal. Né? Primeiro porque a parte mais fraca no negócio
ela não pode alterar esse contrato de adesão. Né? Dou como exemplo o contrato de abertura de conta bancária. Né? Ele é um contrato pré-pronto. Tá? Beleza, Pamela. Feito. Obrigado, viu? Então, o contrato de abertura de conta bancária, ele é um contrato pré-pronto. Você, quando vai lá abrir uma conta corrente, você não consegue alterar os termos do contrato. E se não houver a intervenção estatal regulando esse tipo de contrato, o que pode conter ali, o que não pode, abre-se uma brecha muito perigosa, não é? Para que haja violações à dignidade daquele que é considerado vulnerável. O direito do consumidor, por exemplo, não é? Ele tem toda a sua existência calcada nessas premissas, de que é preciso proteger a parte vulnerável do negócio, ainda que no âmbito consumerista, tá? Então nós estamos diante aí de uma verdadeira humanização, né, das relações negociais, de forma que nós não anulamos a vontade de forma alguma. A vontade é indispensável para o negócio, mas essa vontade, em alguns momentos, ela é dirigida pelo Estado, que atua, então, de forma mais incisiva agora no direito negocial. Tá? Aí temos adiante um pequeno conceito, né, de direito de negócio jurídico, desculpa. Eu vou rapidamente fazer a leitura com vocês, né? O que é o negócio jurídico, então? Um conceito que você pode usar é o seguinte: é a manifestação de vontade destinada a produzir efeitos jurídicos. Ou ainda, uma declaração de vontade. Veja que não tem palavras inúteis na aula, né? Nós estamos falando aqui, ó, manifestação. Cortou? Então vamos de novo. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Beleza. Então eu dizia do conceito, né? E que é importante você prestar atenção nas palavras que são usadas nesses conceitos. Embora eles sejam singelos, né? Eles trazem aí bastante significado. Então veja, é a manifestação de vontade destinada a produzir efeitos jurídicos nesse primeiro conceito. Quando eu falo em manifestação de vontade, eu estou falando de um elemento sem o qual não há negócio jurídico, que é a vontade, o querer, né, daquele que está envolvido no negócio. E destinada a produzir efeitos jurídicos. Então, sempre o negócio jurídico, ele traz no seu bojo, né, ele traz aí no seu interior a produção de efeitos. Quais efeitos são esses? Aquisição, modificação, conservação e extinção de direitos. Tá? Esses são os efeitos jurídicos que podem advir de uma manifestação de vontade típica de negócio jurídico. Tá? O outro exemplo, o outro conceito é um pouquinho maior, mas é curtinho também. Ó. É uma declaração de vontade, então sempre uma declaração de vontade, pela qual o agente, quer dizer, aquele que manifesta a vontade, pretende atingir determinados efeitos admitidos por lei. Claro, né? O negócio jurídico só pode ser assim considerado se os efeitos dele forem conforme a lei. Né? O negócio jurídico praticado visando efeitos contrários à lei não pode receber proteção jurídica como negócio jurídico. Na verdade, não pode receber proteção jurídica alguma. Né? Os efeitos jurídicos são aquisição, conservação, modificação e extinção de direitos. Tá? Por isso que na observação que nós colocamos aí, né, é uma vontade qualificada, não é uma vontade qualquer, tá? Vontade qualificada, e desculpe ser repetitivo, né? O que é essa vontade qualificada? É aquela vontade que objetiva aquisição, conservação, modificação
ou extinção de direitos. Tá bom? Legal até aqui? Essa pequena introdução? Pois bem, nós temos aí a ideia do negócio unilateral, né? Ora, turma, é mais comum, ou fica mais claro, pelo menos na nossa mente, quando nós pensamos em um negócio jurídico que envolva pelo menos duas partes. Exemplo clássico, compra e venda, né? Nós temos lá, de um lado, o comprador, de outro lado, o vendedor. Esse é um negócio bilateral. Mas também acontece com muita frequência os negócios unilaterais. Nós vamos depois detalhar, mas eu preciso que você entenda, desde logo, que, como nós dissemos que negócio é manifestação de vontade, alguns negócios exigem pelo menos duas manifestações de vontade. Uma compra e venda é o bom exemplo? Sim, eu tenho uma vontade de um comprador e uma vontade de um vendedor, que se encontram. Então, esse é um negócio que tem pelo menos duas vontades manifestadas. Mas há casos nos quais eu tenho uma vontade apenas que resulta em negócio jurídico, que é o ato unilateral. Eu preciso de apenas uma manifestação de vontade. Então, eu gostaria que vocês, de antemão, já assentassem isso na mente de vocês, que para ser negócio jurídico não necessariamente precisa de duas ou mais pessoas. Eu posso ter um negócio jurídico com uma vontade apenas. Tá? Exemplos, muito fáceis de entender. O testamento. Eu preciso de uma vontade apenas, a vontade do testador, para que o testamento exista. Né? Você pode dizer, professor, mas quem vai receber o benefício também precisa aceitar mediante uma vontade. Eu concordo, isso é verdade. Mas pense que antes da pessoa que vai receber o bem em testamento, antes disso, o testamento precisa existir, concorda? E ele existe com uma vontade apenas. Tá? Nós podemos dizer que essa aceitação do testamento posterior seria meros efeitos do testamento. Mas a existência dele vem desde logo com a manifestação de vontade do testador. Falamos no semestre passado sobre a fundação. Para que uma fundação seja instituída, eu preciso de uma vontade apenas, do instituidor. Lembra que ele pode fazer por testamento, inclusive, olha como os assuntos coincidem, né? Ou ele pode fazer enquanto vivo. Mas eu preciso, para que a instituição da fundação exista, uma vontade apenas. Que é outro exemplo, está aí no material também. A renúncia da herança. O sujeito não é obrigado a aceitar a herança que ele recebe. E eu não estou falando aqui do testamento, mas aquela herança que vem para nós mesmo sem testamento. A herança legítima que decorre da lei. Então chega lá para você uma notícia que um parente distante faleceu, não tinha mais ninguém, tinha você de primo. E você tem direito a receber toda a herança da pessoa. Você pode simplesmente, e daí tem que ser por escrito, né? Dizer que renuncia a essa herança. Ninguém é obrigado a aceitar a herança. Quantas manifestações de vontade tem aí? Uma só, do renunciante. Claro, fácil, tranquilo, né? Aí você pode me perguntar, e está na observação aí, né? Professor, e a doação? A doação, eu preciso só da vontade do doador? Na verdade, turma, a doação, ela se torna perfeita
com a aceitação pelo donatário. Veja, se eu faço a doação de um bem qualquer para um terceiro, para que a doação seja perfeita, esse terceiro precisa aceitar a doação. Portanto, como exige duas manifestações de vontade, do doador e do donatário, nós dizemos que a doação é um negócio jurídico bilateral. Tá muito depressa, turma? Vai me ajudando aí. Se tiver depressa, não tiver dando para anotar o que for necessário, me avisa que eu dou uma puxada no freio aí. Legal, obrigado. Bom, feita essa pequena introdução, né, conceito, desenvolvimento histórico. Então, a pergunta é a seguinte: e se for uma doação para menores, os donatários são menores de idade, claro que precisam dos pais, né, para manifestar a vontade. E os pais não aceitarem, aí o que acontece? Eu não tive doação. Tá? Eu não tive doação. E daí, quando eles forem maiores, eles veem se aceitam ou recusam. Então, o que acontece? Se o doador deu prazo para aceitar, é possível isso acontecer? Por exemplo, faz a doação e dá prazo de 30 dias para manifestar se aceita ou não. Nesse caso, geralmente, o silêncio implica aceitação. Mas vamos supor que os pais, de forma expressa, recusaram a doação. Tranquilo. E aí, esses filhos, quando chegarem à maioridade, se eles se sentiram prejudicados pela recusa dos pais, eles têm o direito de cobrar dos pais o valor que foi recusado. Certo? Não do doador. O contrato de compra e venda é um negócio bilateral, exatamente. É bilateral. Precisa de duas vontades para se aperfeiçoar. Legal. Bom, mais alguém? Fica à vontade. A associação, não. A associação é uma espécie de negócio jurídico plurilateral. Plurilateral. Eu preciso de várias vontades convergentes para um mesmo objetivo, que é criar a fundação para que ela exista. A fundação não, a associação. Certo? Nós vamos ver isso já já. Já já. Hoje ainda. Tá? Então, turma, nós podemos passar para o próximo tópico. Aqui nós vamos falar sobre classificação, né? É natural, né, que no estudo de um instituto nós façamos a classificação dele, tá? E aí nós separamos alguns critérios. Dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8 critérios, acredito. Nós separamos para fazer o nosso estudo, tá? Eu procurei fazer aí no material que eu disponibilizei para vocês da forma mais organizada, esquemática possível, para ficar fácil de ler, de entender e de memorizar, tá bom? Bom, como vocês sabem, classificar nada mais é do que pegar um instituto, no caso, negócio jurídico, e analisá-lo sob vários prismas. Não é para que nós possamos, então, ter a classificação mais completa possível. É importante saber as classificações, óbvio, e também é importante que você entenda que essas classificações elas não são separadinhas, elas não são estanques. Na verdade, elas são várias formas de enxergar o mesmo fenômeno. Então, nada impede
que um negócio jurídico ele seja bilateral, oneroso, sinalagmático, enfim, que essas classificações elas sejam misturadas. Na verdade, o ideal é que elas sejam misturadas. Tá? Por exemplo, vai na prova lá, classifique compra e venda, né? E daí você deve fazer a descrição da compra e venda sob esses aspectos da forma mais completa possível. Tá? É nesse sentido. Joia? Pode parecer um pouquinho chato, mas eu vou trazendo os exemplos, vocês vão perguntando e a gente vai aí complementar o nosso estudo e tirar o maior proveito dele possível. Então vamos lá. Bom, vou para o primeiro critério já, para que a gente possa aproveitar o nosso tempo. Quanto ao número de declarantes, ou seja, quanto ao número de declarações de vontade, tá? É disso que nós estamos falando agora. Então nós estamos nos perguntando o seguinte: quanto ao número de vontades necessárias para o negócio ser perfeito, como eu posso classificá-lo? Então daí vem os unilaterais, dos quais acabamos de falar, eu vou reforçar. Os unilaterais, como nós dissemos, são aqueles que se aperfeiçoam, ou seja, que estão aptos a produzir efeitos apenas com uma declaração de vontade, apenas com uma manifestação de vontade. E daí nós temos o exemplo. Falamos agora há pouco, testamento, instituição de fundação, renúncia de herança, né? E confissão de dívida e por aí vai. Então eu preciso de uma vontade só. Joia? Agora, uma segunda pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: bom, já que precisa só de uma vontade, eu preciso saber algo mais. Eu preciso saber o seguinte: essa única vontade, ela precisa ser conhecida da outra parte, do destinatário, ou ela não precisa ser conhecida do destinatário? É isso que nós precisamos nos perguntar num segundo momento. Então, os unilaterais, eles dependem de uma vontade apenas. Ótimo. Mas essa vontade única precisa ser conhecida do destinatário ou não precisa ser conhecida do destinatário? Né? Veja, dentro dessa subclassificação, dentro dos unilaterais, eu tenho os negócios unilaterais receptícios. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vontade manifestada, a única vontade manifestada, deve se tornar conhecida do seu destinatário. Então, para que o negócio unilateral produza seus efeitos, nesse caso, a única vontade manifestada deve ser conhecida do seu destinatário. Com exemplo, acho que tudo fica mais claro, né? Eu tenho lá um tipo de contrato, nós conversamos já na última aula, que é o contrato de mandato, que nós popularmente conhecemos por procuração, né? Na verdade, a procuração, ela é o instrumento do mandato, certo? Mas nós chamamos o pacote todo de procuração. Então, eu tenho um procurador, uma pessoa que eu escolhi e que aceitou para praticar negócios jurídicos no meu nome. Por exemplo, eu tenho uma casa em Curitiba e eu quero vender essa casa, mas eu não tenho tempo para me deslocar até lá. Então eu passo uma procuração para um primo, cuidado, hein? Mas eu passo a procuração para um primo, para que esse primo
me represente na compra e venda dessa casa. No meu caso, na venda da casa. Certo? Certo. Tudo bem. Só que depois eu tenho uma discussão com meu primo, brigo com ele, porque ele quer ganhar uma porcentagem de comissão acima do valor que eu acho justo, e eu falo, quer saber? Eu vou revogar essa procuração. Agora ele vai ver, ele queria mais, agora vai ficar sem nada. Então eu vou revogar a procuração. Está aí, revogação de mandato, né? Só que para que essa revogação surta seus plenos efeitos, quais efeitos? Caçar os poderes de procurador do meu primo, o primo precisa saber que eu revoguei. Tá? Então suponha que eu redijo a revogação, assino e guardo na gaveta. O que eu deveria ter feito? Mandado uma cópia para ele com aviso de recebimento. Pelo correio mesmo. Ou pelo e-mail, né? Hoje muito mais ágil, né? Alguma forma que provasse que ele soube que eu revoguei o mandato. Então, no meu exemplo, ao invés de dar ciência para ele de que eu revoguei o mandato, eu simplesmente engavetei a revogação. E ele não está sabendo de nada. Na cabeça dele, ele ainda é o meu procurador, apesar da discussão que nós tivemos. Certo? Voltou? Tá melhor? Estamos aí? Continua travado, turma? Voltou? Maravilha. Tá. Vamos lá, eu vou aqui, né, para não atrasar muito, e eventualmente você volta nesse tópico, tá? Então eu dizia o seguinte, eu revoguei o mandato, mas o meu primo não sabe. Então, na cabeça dele, ele ainda é meu procurador, e no dia seguinte, na semana seguinte, melhor, na semana seguinte, depois da discussão, e depois de eu ter feito a revogação, que eu guardei, ele vai lá e vende a casa. Será que eu posso opor contra o comprador que eu não queria mais fazer o negócio? Não. Porque a minha única vontade de revogar o mandato não chegou até o destinatário, que era o procurador, ou se você quiser, o mandatário. Então veja, o negócio unilateral receptício só surte efeitos quando o destinatário toma ciência da vontade. Tá? Outro exemplo, resilição de contrato. Né? Eu tô num contrato com uma parte, um terceiro. Sei lá, um contrato de prestação de serviços continuados. Né? Eu tenho uma empresa que presta serviço de limpeza de escritório. E o meu cliente, dono do escritório, então nós estamos no contrato, mas eu não quero mais fazer negócio com o meu cliente. Eu, pessoa jurídica agora. O que a pessoa jurídica tem que fazer? Aquilo que é chamado de denúncia do contrato. Denúncia nada mais é do que retirada. Então a pessoa jurídica sai do contrato por sua única vontade, mas tem que cientificar aquele que era cliente de que ela não vai mais prestar o serviço. Porque se ela não fizer a notificação e não prestar o serviço, ela descumpriu o contrato. Certo? Captaram essa ideia dos negócios unilaterais receptícios? Precisa, então, que o destinatário tenha ciência daquela única vontade manifestada. Maravilha. O contraponto é ou são os negócios unilaterais não receptícios. Aqui
a única vontade declarada, que é unilateral, não precisa ser conhecida pelo destinatário. Então, é o inverso, né? Então, como exemplo, eu faço um testamento deixando uma parte da minha herança para um terceiro. Um testamento secreto, por exemplo, que fica, inclusive, arquivado lá no cartório, né? Será que o terceiro precisa saber que eu fiz um testamento e o coloquei como beneficiário? Na verdade, é melhor até que não saiba, não é? Porque conforme for o valor da quantia, o beneficiário vai querer apressar o óbito, não é, testador? Para receber o quanto antes, né? Então, esse é um exemplo, né? Na confissão de dívida, o devedor confessa que deve, efetivamente. Precisa o credor saber? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, no caso do negócio não receptício, a ciência do destinatário é dispensável. É dispensável. É dizer o seguinte: o negócio já surte efeitos só com a manifestação de vontade. Ao passo que os receptícios, eu preciso da manifestação de vontade, que é uma só, e da ciência do destinatário. Perceba que do destinatário, nos receptícios, eu não exijo manifestação de vontade dele, não. Eu exijo tão somente a ciência dele, o terceiro, acerca da manifestação única de vontade que aconteceu. Tranquilo? Tranquilo. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Se houver alguma dúvida, pessoal, por favor, fique à vontade. Ao lado dos negócios unilaterais, eu tenho os negócios bilaterais. Como o próprio nome ajuda, os bilaterais eu preciso de duas manifestações de vontade. E essas duas manifestações de vontade devem ser convergentes sobre o mesmo objeto, né? Não adianta eu ter também duas manifestações de vontade e uma contrária à outra, cada uma correndo para um lado. Elas precisam ser convergentes. Na compra e venda, nosso grande exemplo, eu tenho vontades convergentes sobre o mesmo objeto? Sim. O vendedor tem uma vontade de dispor do objeto, ao passo que o comprador tem a vontade de adquirir aquele mesmo objeto. Certo? Então eu tenho um consentimento mútuo. Vontades convergentes. Duas. Como não podia deixar de ser, os contratos, ou melhor, negócios bilaterais, também tem dois subgrupos, né? Duas subespécies. Os bilaterais simples, que são aqueles nos quais uma parte só tem vantagens e a outra só tem sacrifícios. Então, de novo, bilaterais simples, uma parte só tem vantagens e a outra só tem sacrifícios. Doação, por exemplo. Na doação, uma parte só tem vantagens, o donatário, aquele que recebe. E outra parte só tem sacrifício. A doação simples, né? Doação pura. E a outra parte só tem sacrifícios, que é a entrega do bem, da coisa, do direito doado. Isso é bem fácil, né? Quer ver um outro exemplo? O comodato. O que é o comodato? O comodato é um empréstimo gratuito, né? Muito comum a gente ver na nossa região que é mais rural, que o funcionário da fazenda, ele presta serviço na fazenda, recebe seu salário por isso, e o dono da fazenda, o patrão, permite que o funcionário e a sua família residam numa das casas da colônia. Isso é um empréstimo gratuito, é como se a gente pudesse dizer que é um aluguel gratuito. Tá? Uma parte só tem, nesse contrato específico do comodato, o patrão só tem sacrifícios, que é ceder a casa,
E o funcionário só tem vantagens, que é residir na casa sem pagar nada. Tá? Então, esses são exemplos de bilaterais simples. Na sequência, a outra subespécie são os bilaterais sinalagmáticos. Né? O sinalagmático está aí no material, né? Isso vem do grego, né? Da palavra sinalagma, que tem a ver com a ideia de reciprocidade. Então, no bilateral sinalagmático, as duas partes têm vantagens e sacrifícios. Tá? Numa compra e venda, o comprador tem uma vantagem, receber o bem, e tem um sacrifício, pagar o preço. O vendedor tem uma vantagem, receber o preço, e tem um sacrifício, entregar a coisa, o objeto da compra e venda. Então, tanto num polo quanto no outro, eu tenho vantagens e sacrifícios. Tenho positivo e negativo dos dois lados. Enquanto que nos bilaterais simples, de um lado eu só tenho símbolo positivo, do outro eu só tenho símbolo negativo. Tá? Esses, então, são os contratos bilaterais, dentro dessa classificação quanto ao número de vontades. Então, nós falamos dos unilaterais, receptícios e não receptícios, bilaterais simples e sinalagmáticos, e nós temos ainda aqueles plurilaterais. Seria uma terceira classificação dentro das vontades. Nos plurilaterais, eu tenho aí mais de duas vontades. No mínimo. No mínimo. Mais de duas quer dizer no mínimo três, então. Vontades não é para que haja um negócio jurídico plurilateral. Usando a pergunta do colega do Adeilson, um negócio de constituição de uma associação. Né? Eu preciso de mais de duas vontades. Uma sociedade empresária, né? Com mais de dois sócios, claro. Pode ter sociedade com dois sócios? Pode. Daí vai ser um contrato bilateral. Pode ter sociedade com mais de dois sócios? Pode. E aí vai ser um contrato, um negócio plurilateral. Tá? Quando eu disser contrato, você entenda negócio, tá? Consórcio de bens, móveis e imóveis. Né? O consórcio para aquisição de veículo é um negócio plurilateral, que envolve várias pessoas que vão lá pagando sua cota, não é assim? E daí, conforme o contrato, eu tenho sorteio e tenho cota especial, tem lance, enfim, para que a pessoa possa retirar o bem. Mas fato é que esses consorciados estão manifestando vontade e uma vontade dirigida para um objetivo comum. Não é qual seja a aquisição do imóvel, a aquisição do veículo, etc. Então, nós temos aí, quanto ao número de vontades, os unilaterais, receptícios e não receptícios, bilaterais simples e sinalagmáticos, e os plurilaterais, como, por exemplo, sociedade empresária composta por mais de duas pessoas. Como é que tá aí? Tá tudo em ordem? Fácil, né? E daí eu tomei o cuidado de pôr aí o quadrinho, né? Sinótico, para ajudar na visualização, né? Com as chavinhas aí. Legal. Na sequência, nós temos uma segunda classificação. Nos plurilaterais, vamos lá. Nos plurilaterais, nós temos, então, mais de duas vontades a serem manifestadas. Então, imagina uma sociedade que vai se formar, uma sociedade empresária, que vai se formar com 5 pessoas.
nós temos, então, 5 manifestações de vontades diversas, manifestadas por pessoas diferentes, em torno de um mesmo objeto. Constituir uma sociedade empresária, não é? E obter lucro através dessa sociedade. Ou então, uma associação de bairro que conta com 20 membros, cada membro representando uma família, por exemplo. Cada uma dessas vontades é autônoma, não é? E elas se completam no sentido de estarem ao redor, em torno de um objetivo comum, qual seja constituir uma associação. Então, nós podemos falar que existe convergência de vontades. Certo? É o que é exigido para que haja, então, um negócio plurilateral, ou um contrato plurilateral. Melhorou? Legal. Pessoal, se for travando aí, vocês me avisem, tá? Beleza. A segunda classificação que nós temos é quanto às vantagens patrimoniais que o negócio pode produzir. As vantagens patrimoniais que o negócio pode produzir. Bom, você vai ver que as classificações, os seus conceitos se parecem bastante em alguns momentos. Dentro dessas vantagens, eu posso ter negócios gratuitos. Uma parte só tem vantagens e benefícios econômicos. É o caso, como nós já usamos como exemplo, a doação pura e o comodato. Uma partezinha, uma parte do negócio vai ter só o sinalzinho de mais. Para ela significa dizer que esse negócio é gratuito. Ela está recebendo uma vantagem e não está sendo exigido nada em contrapartida. Então, quando eu recebo uma vantagem dentro de um negócio jurídico, sem que seja exigido de mim nenhuma contraprestação, nenhuma contrapartida, eu posso dizer que essa vantagem chegou até mim de forma gratuita. Né? Tem gente que adora ganhar prêmio, participar de sorteio, né? Nesse aspecto, nós podemos dizer que quando você recebe uma doação pura, por exemplo, alguém chega e fala, vou te doar 10 mil reais. Ah, que bom. E o que eu tenho que fazer em troca? Nada. Isso é uma doação pura que nós podemos classificar como um negócio jurídico gratuito. Tá? Não se exige contraprestação. Fácil, né? Por outro lado, eu tenho os negócios onerosos. Nos onerosos, ambas as partes têm vantagens e sacrifícios, né? Que vai, então, aí ficar muito próximo da classificação dos negócios bilaterais sinagmáticos. Então, dentro dessas vantagens, uma parte recebe a vantagem, mas também tem que praticar uma contraprestação. Tá? Novamente, a compra e venda. Né? O comprador tem a vantagem de receber o objeto, mas tem o ônus de pagar o preço. O vendedor tem a vantagem de receber o preço, mas tem ônus de entregar o bem, o objeto. Tá? Quer ver outro exemplo? A locação. Na locação, o locador tem a vantagem de receber o aluguel, mas tem o ônus de ceder a residência para outra pessoa morar. O locatário tem a vantagem de morar num bem que não é seu, mas tem o ônus de pagar o aluguel. Tá? Então, essas vantagens e contraprestações se equilibram na relação. Tá? E daí uma observação importante, hein? Você está com material aí, eu sugeriria que você grifasse ou colocasse um asterisco.
todo negócio oneroso é bilateral, porque a prestação de uma das partes envolve uma contraprestação da outra. Então, todo negócio oneroso é bilateral porque a vantagem de uma parte corresponde ao sacrifício da outra, e vice-versa. Tá? Agora, os negócios jurídicos onerosos, eles se subdividem em comutativos e aleatórios. Eu prometi que nós íamos falar de negócios aleatórios, né? De aposta, por exemplo. Mas falemos primeiro dos comutativos. Nos negócios comutativos, turma, as vantagens e sacrifícios são certas, são determinadas. Quer dizer, de antemão, na compra e venda de um objeto, eu sei o quanto eu vou pagar, claro, depois da negociação, né? Eu sei o quanto eu vou pagar e sei o objeto que eu vou receber. Do outro lado, o sujeito sabe o quanto vai receber e o objeto que tem que entregar. Então, esses negócios são comutativos. Desde logo é possível saber, conhecer quais são as vantagens e os sacrifícios. Comutativos. Desde logo se conhecem as vantagens e os sacrifícios. Então, eles não têm risco, tá? Num primeiro momento. Tá certo? Você pode dizer assim, professor, mas veja lá o exemplo da compra de safra futura. Esse negócio tem risco. Mas aí eu te pergunto, será que tem? Porque eu compro uma safra de feijão, que nem foi ainda, né, para ser entregue na época da colheita do feijão. Eu paguei tantos R$1.000. Já paguei adiantado. Ainda que não tivesse o seguro, olha que interessante. Daí, quando chega na época da colheita, acontece um evento natural, a gente espera que não aconteça, mas é comum acontecer. Acontece um evento natural que destrói a safra de feijão. E daí você pode dizer aí, ó, ficou sem o feijão. Sim, eu fiquei sem o feijão, mas o negócio não envolve risco, porque o agricultor, o fazendeiro, enfim, o produtor rural, se ele não me entregar o feijão, ele vai me entregar o equivalente, ou no mínimo, pagar de volta aquilo que eu já havia adiantado. Entendeu? Então, ainda que não houvesse seguro, que acontece, o seguro rural, e é muito importante, as cláusulas contratuais já fecham de uma forma que não há risco. O risco é ficar sem a safra, sim, mas o valor da safra, o valor investido não se perde. Tá? Então, a compra do carro usado, sob esse aspecto que nós estamos falando, na verdade, não teria o risco no seguinte sentido, Lucas e turma. Porque eu sei que eu vou pagar, R$60.000 e vou receber um automóvel marca tal, modelo tal, ano tal, cor tal, e assim por diante, as características do bem, né? Renavan número tal e por aí vai. E o vendedor sabe que vai receber R$60.000, mas ele tem que me entregar o veículo X. Né? Então, nesse aspecto, não há risco. De antemão, as partes sabem o que tem que fazer. Tá? Agora, se o automóvel, por exemplo, vai dar chabu depois, né, o motor vai explodir, ou enfim, aí também o direito do consumidor garante, não é, ao comprador do veículo algumas condutas que ele pode praticar no sentido de reaver esse prejuízo. Tá? Não, o risco aqui, na verdade, Adeilson, não envolve a credibilidade, mas envolve, sim, não haver risco no sentido de não haver incerteza quanto ao que cada parte vai ter de sacrifício ou de vantagem. Tá?
Desde cedo, na compra do feijão, eu sei que eu vou receber o feijão ou o dinheiro que eu investi no feijão. Desde logo eu vou saber que eu vou receber o carro, mas eu tenho que pagar o valor do carro. O vendedor sabe que vai receber o valor, mas tem que pagar, tem que entregar, desculpa, o veículo. Então, quando o doutrinador fala que não envolve nenhum risco, nós estamos falando numa certeza das prestações e contraprestações. As partes sabem o que tem que fazer e o que vão receber, tá? Em contraponto, tem os contratos, ou melhor, os negócios aleatórios. Os aleatórios, turma, é da natureza deles a incerteza, tá? Então, veja, a palavra aleatório, ela vem do grego também, alea. Tá aí, ó, alea. Alea quer dizer sorte, incerteza, não é? Então, as partes não têm certeza das vantagens, não é? E sacrifícios que podem receber no negócio. E daí, acho que um exemplo que fica bacana, né, é o contrato de jogo, o contrato de aposta, né? Por exemplo, uma aposta que é legalizada no Brasil, a corrida de cavalos em hipódromo, né? É uma atividade lícita. O que não pode é a corrida de cavalos fora do hipódromo, tá? Aí é ilícito. Mas, por exemplo, o sujeito vai lá, no hipódromo famoso, no Rio de Janeiro, né? Tem lá a banca de apostas do páreo número tal, e ele vai lá e coloca X reais no cavalo A, B, C, D, enfim. E torce. E torce. Se o cavalo que ele apostou, por exemplo, o azarão, né? Sempre a chance é maior contra o azarão. E o azarão ganha, ele praticamente quebra a banca, não é? Ele ganha uma grana violenta. Você vê agora na internet, né? Tem na internet tem agora aí uns sites de apostas, né? Em equipes esportivas profissionais. Você aposta no Real Madrid, você aposta, enfim, nos times lá. Eu não acompanho muito futebol, não lembro muito. Aposta no Corinthians, né? E se naquele dia o Corinthians ganha por um placar tal, você ganha. Mas se o Corinthians não ganha por aquele placar ou perde, você perdeu. Veja, você não tem a certeza desde o início que você vai ganhar tantos reais, não é? Com essa aposta, né? Ou se vai perder o valor da sua própria aposta, tá? Não é? É bem por aí mesmo. Do jeito que a coisa vai, a pessoa vai tirar o pé da lama se apostar no Corinthians. Deixa, eu, deixa eu responder o Luiz. Por que a compra de safra futura não é aleatória? Porque, veja, eu tenho aí uma pré-determinação do resultado que o negócio trará. No sentido de que, a princípio, e o objetivo principal é obter a safra. E só alternativamente que eu vou receber indenização. Então, desde logo, o objeto já é definido. Agora, quando você faz, por exemplo, um contrato de aposta, especialmente essa que eu usei de exemplo, de corrida de cavalo, você não tem certeza inicial se você vai receber o valor do prêmio, né? Porque primeiro tem um fator externo, não é? Que é o cavalo ganhar, né? Tá certo? Tranquilo até aqui, turma? O importante é que vocês entendam que nos comutativos já existe uma certeza inicial e nos aleatórios essa certeza não acontece, tá? O resultado só será verificado a posteriori. Beleza? Muito bom.
Aí eu tenho uma classificação dos negócios jurídicos neutros. É muito interessante, não é? Eu falo que o direito civil é muito bacana, porque existe uma série de previsões, não é? E essas previsões, elas encontram muita concretude no dia a dia nosso em sociedade. Ó, nos negócios jurídicos neutros, nós verificamos que ele não tem conteúdo patrimonial. Então, veja, nós estamos falando aqui, ó, quanto às vantagens que o negócio pode produzir. Certo? Certo. Quanto às vantagens, eles podem ser gratuitos ou onerosos. Essa é a distinção básica. Nos gratuitos, o beneficiário só tem vantagem. Nos onerosos, ambas as partes, e lembrem, tem que ser bilateral sempre, ambos os envolvidos têm vantagens e sacrifícios, não é? Sendo aí comutativos ou aleatórios. Quando eu falo de um negócio jurídico neutro, sob a ótica das vantagens patrimoniais, eu tenho que entender que o negócio neutro, ele não traz vantagem patrimonial alguma para ninguém. Ele não tem conteúdo patrimonial, basicamente. Embora, claro, ele se refira a um objeto, sempre, né? O negócio tem que ter um objeto. Seja ele material ou imaterial. Mas esse negócio jurídico não traz vantagens ou sacrifícios de forma alguma para ninguém. Quase como trocar um 6 por meia dúzia. Olha que interessante. Esses negócios neutros, eles ficam acoplados, eles ficam ali grudados em outro negócio que é de cunho patrimonial. Geralmente, transferência de patrimônio. Já ouviram falar daquilo que é chamado de cláusula de inalienabilidade? Dá exemplo. Eu sempre me uso nos exemplos, né, para ficar mais fácil de enxergar. Então, eu tenho uma filha, né? Uma filha de, sei lá, 22 anos, 18 anos, enfim. Também não pode ser muito mais velho que isso, não entrega a minha idade. Né? Então, tem lá uma filha de 20 anos de idade. E ela encontrou o príncipe encantado dela. E chegaram lá em casa e disseram: papai, mamãe, nós vamos casar. Tudo bem. Vocês vão casar. E o papai e a mamãe vão dar de presente para vocês começarem a vida um apartamento. Tá bom? Tá bom. Só que, veja, doar um apartamento é um negócio de cunho patrimonial. Só que ao doar esse apartamento, eu e a minha esposa colocamos uma cláusula de inalienabilidade. Quer dizer o quê? A minha filha não pode vender o apartamento. Isso é um negócio neutro. Ele não surte efeitos patrimoniais por si só, mas ele está, como eu disse, acoplado num negócio patrimonial. Poderia ser feito em testamento. Eu vou deixar o apartamento do testamento para fulano, mas eu coloco uma cláusula de inalienabilidade. Isso, eu ia chegar lá, Paola. Como eu não confio nem um pouco no meu genro, que é por natureza, né? São duas raças que não convivem, sogros e genros, eu coloco uma cláusula de incomunicabilidade. Quer dizer o quê? Que esse patrimônio é exclusivo da minha filha. Se eles se separarem, e a gente espera que seja muito rápido, né? Se eles se separarem, se divorciarem, o genro não pega nada desse patrimônio. Certo? Poderia pôr ainda uma cláusula de impenhorabilidade. Quer dizer o quê? Se minha filha ficar devedora, salvo as exceções, esse imóvel não pode ser tomado pelo credor. Tudo isso são negócios jurídicos neutros.
que não importam em disposição patrimonial, mas eles colocam características no patrimônio. No caso, a inalienabilidade, incomunicabilidade e, por que não, a impenhorabilidade. A cláusula de usufruto, o usufruto já é negócio bilateral, porque daí ele vai precisar da vontade daquele que é o titular do patrimônio e a vontade do usufrutuário. Precisa dessas duas vontades. Né? Mas bem lembrado. Certo? Legal? Então, esses são negócios neutros. Olha que tá lá, ó. Em geral, coligam-se aos negócios translativos, que têm atribuição patrimonial. Então, pela última vez, tá? Para não ficar repetitivo. O negócio jurídico neutro, por si só, não tem conteúdo patrimonial. Mas ele vai ali acessório a um outro negócio, esse sim, de caráter patrimonial. Né? Talvez um outro exemplo. Não é. Vou usar esse que está aqui mesmo. Ó. A instituição do bem de família. Né? Eu vou lá no cartório e instituo a residência onde eu moro com a minha família como bem de família. Teve algum resultado patrimonial direto? Não. Simplesmente uma característica nessa propriedade. Essa propriedade agora é bem de família. Ou seja, ela está protegida em algumas situações. Né? Então, suponha que é o único imóvel residencial e você gravou como bem de família. Significa que eventual credor teu não vai poder pegar esse bem. Até porque é um direito fundamental a moradia, né? E entre a moradia e o crédito, o legislador prefere proteger a moradia, como expressão da dignidade humana. Tá? Talvez se fosse lá naquele direito civil liberal do século retrasado, né, do século XIX, aí sim, o credor vinha e pegava a casa e você ia morar com a tua família na sarjeta. Mas esse novo direito constitucional não permite uma atitude dessas. Tá? Maravilha. Alguma dúvida, turma? Pois bem, então, o negócio jurídico neutro, ele tem como característica principal não ser envolvido com vantagens ou desvantagens patrimoniais. Por isso que ele é neutro. Ele não tem como efeito direto atribuir vantagens ou sacrifícios para ninguém. Ele simplesmente grava, marca como uma característica determinado direito. Então, no exemplo da inalienabilidade, significa que quando eu coloco uma cláusula de inalienabilidade num bem, eu não diretamente não resultei, essa minha conduta não resultou em vantagem ou sacrifício para ninguém. Mas simplesmente marcar aquele bem como inalienável. Leia-se, não pode ser disposto pelo titular. Então, quando naquele exemplo do casamento, quando eu fiz a doação do apartamento para minha filha e marquei com cláusula de inalienabilidade, é como se eu dissesse para ela assim: toma o apartamento, é teu. Isso é uma doação, isso é um negócio com fundo patrimonial. Mas eu digo para ela assim, ó, eu coloquei cláusula de inalienabilidade e você não pode vender. Esse é o negócio neutro. Não, não, porque aqui, Maria Eduarda, a vantagem ou desvantagem que nós estamos analisando é entre mim e a minha filha. É entre
o fato de eu ter colocado a cláusula de inalienabilidade ou não, né? Agora, se o genro vai ficar sem nada, aí já na verdade, não é nem negócio jurídico, é direito de família, né? Não sei se ficou mais claro. Tá, beleza. Mas vamos perguntando, viu, gente? Nós estamos aqui é justamente para isso. E por outro lado, já estamos com 10h30, mais 13 minutos da atenção de vocês, tá? Nós temos os negócios jurídicos bifrontes. Tudo isso dentro de uma análise sobre o aspecto das vantagens que o negócio pode trazer, tá bom? Então, recapitulando, nós falamos dos negócios gratuitos, onde só uma parte tem vantagem, outra só tem sacrifício. Dos onerosos, onde ambas as partes têm vantagens e sacrifícios. Dos neutros, não tem conotação patrimonial nenhuma, então ele, a princípio, não resulta em vantagens ou sacrifícios. E nós temos os negócios jurídicos bifrontes. Os bifrontes. Veja, são os que podem ser onerosos ou gratuitos, segundo a vontade das partes. Então, veja, um empréstimo de dinheiro, ele pode ser gratuito? Pode. Em qual sentido? No sentido de que eu empresto dinheiro para uma pessoa e não cobro um centavo de juros. E no dia do prazo, ele usa o dinheiro, no dia do prazo, ele me devolve exatamente a quantia que foi emprestada. Então, nesse caso, e não é a praxe, né? A praxe é que se cobre juros porque alguém vai trabalhar com o teu dinheiro, né? Mas, nesse caso, o mútuo pode ser gratuito. Leia-se, sem juros, correção, nada disso. O mandato. Alguém pode ser meu procurador sem cobrar um centavo por isso? Sim. Agora, será que é possível converter, e daí porque a gente fala em bifronte, será que é possível converter um negócio gratuito em oneroso? Ou eu posso converter um negócio oneroso em gratuito? Né? Veja, a doutrina diz o seguinte, né? Que nem todo contrato gratuito pode ser convertido em oneroso. Como, por exemplo, a doação, o comodato, eles são gratuitos por natureza. Eu não posso convertê-los em onerosos. Né? Imagina, eu faço lá a doação do apartamento, que nós estamos usando de exemplo, para a filha, né? E depois de um ano eu bato lá na porta do apartamento e falo, então, agora eu vim receber o valor do bem. Como assim, né? Se o contrato era de doação, agora você quer receber o valor? Então, se tivesse feito compra e venda, e a filha poderia dizer, não vou comprar. Agora, alguém te dá um apartamento, você vai ficar olhando para o céu, assim, será que eu aceito? Não aceito? Óbvio que nós vamos aceitar, né? A não ser que seja uma bucha muito grande. Mas um apartamento bacana, sem nenhum problema e tal, sem dívidas, inclusive, aí se aceita e depois alguém vem te cobrar o preço. O comodato, a mesma coisa. Né? Imagina lá o colono está vivendo de graça na colônia, claro que ele trabalha, mas isso é relação trabalhista, não interessa para nós. E depois de um tempo o patrão vem lá e fala, tipo o seu Barriga do Chaves, né? Eu vim receber aqui os 14 meses de aluguel. Ora, o trabalhador vai dizer, não, comodato é gratuito, é empréstimo gratuito. Você não pode me cobrar. Tá? Agora, com relação aos onerosos, eu faço uma compra e venda com a minha filha. Eu não doei o apartamento, eu vendi. Né? Daí minha mulher fica brava, fala, poxa, mas como é que você
pôde vender para sua própria filha, né? Que pai desnaturado é esse? Ah, é verdade, né? Então daí eu vou lá e converto esse contrato de compra e venda para doação. Opa, show de bola! Ou então eu alugo minha casa para um terceiro e eu percebo que esse terceiro está em dificuldades, eventualmente está passando aí por um aperto financeiro. Eu vou lá e falo, quer saber? Eu não vou cobrar aluguel nada, eu vou fazer um comodato com essa pessoa. Eu converto o aluguel em comodato. Perfeito. Muito, muito, muito possível de acontecer. Não, é? Não há nenhum óbice jurídico para tanto. Agora, veja, de gratuito para oneroso, aí é preciso tomar cuidado. Não é todo contrato que admite essa conversão. Né? Porque eu saio de uma vantagem de benefício para a parte e coloco ela numa situação de sacrifício. Então, nem todos os contratos admitem isso. Sim, sim. Todo oneroso admite conversão em gratuito. Mas o contrário não é verdade. Certo? O contrário não é verdade. Nem todo gratuito pode ser convertido em oneroso. Tudo ok com essas informações, turma? Tranquilinho? Maravilha. Vamos lá, então. Nós temos alguns minutinhos ainda para mais um critério. Quanto ao momento da produção dos efeitos. Quanto ao momento da produção dos efeitos, eu tenho os intervivos e os mortes causa ou causa mortes, tá? Você vai achar dos dois jeitos na doutrina. Bom? Beleza. Vamos adiante. Falemos então quanto ao momento da produção dos efeitos. Nós estamos nos perguntando o seguinte: a partir de qual momento que esse negócio praticado surte os seus efeitos próprios, não é? A partir de que momento eu posso dizer que esse negócio é eficaz? Ora, nos negócios jurídicos intervivos, entre pessoas vivas, a regra é que eles produzam efeitos automaticamente. Quer dizer o quê? Com as partes ainda vivas. Com as partes ainda vivas. Então, eu trouxe como exemplo a locação, o mandato, o casamento, né? Porque tem uma parte da doutrina que diz que o casamento é um negócio jurídico complexo e bota complexo nisso, né? A permuta, que nada mais é do que a troca, o mandato, todos esses são negócios que surtem efeitos ou devem surtir seus efeitos com as pessoas vivas. Vivas. O casamento é um excelente exemplo, né? Celebrado o casamento é para surtir efeitos desde a data da celebração. Tá joia? Uma permuta, ou seja, uma troca. A troca também é para surtir efeitos desde logo. Eu entrego um bem para outra parte e outra parte me entrega outro bem, que eu tenho interesse. Então, permutamos, trocamos objetos, bens, também é para surtir efeitos imediatamente. Tá? Uma observação importante que está aí, que nós não vamos aprofundar nesse semestre, mas vocês vão usar essa informação no semestre que vem, é que a lei permite, turma, que as partes criem negócios jurídicos. Como assim? No semestre que vem, no próximo, no Direito Civil 3 e 4, você vai ver que existem alguns negócios jurídicos que estão no Código Civil, aqueles clássicos, né? Compra e venda, doação, permuta, compromisso de compra e venda, enfim, e suas variantes, mandato, né? Mas a lei civil faculta as partes criar um novo negócio. É raro acontecer,
né, que as partes criem um negócio jurídico. Mas nada impede, desde que os requisitos de validade sejam observados, do artigo 104. Partes capazes, o objeto tem que ser lícito, e é claro que não vai ter formalidade, né, porque a lei não pode exigir formalidade de algo que é novo, inédito. Mas é importante que você saiba que o rol de negócios jurídicos previstos no Código Civil é um rol aberto, que admite eventualmente a criação de novos negócios jurídicos. Para encerrar, e daí a gente retoma aqui no próximo encontro, nós temos os negócios mortis causa. Só um instantinho, já vamos lá. Os negócios mortis causa são aqueles que vão produzir efeitos após a morte do agente. Então, o testamento, ele surte efeitos depois que o testador morre. O codicilo, que é um tipo de testamento, também surte efeitos depois que o testador morre. E assim, alguns outros exemplos. Então, para encerrar, e depois a gente retoma, os intervivos para surtir efeitos com as pessoas ainda vivas, os mortis causa para surtir efeitos depois que o declarante de vontade morre. Tá? Por hoje acho que podemos ficar por aqui. Vamos lá para a perguntinha. No caso foi neutro, porque se a filha separar e ficar com ele. Não, na verdade, Maria Eduarda, a neutralidade do negócio aí, ela reside no sentido de que a cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e por aí vai, ou a própria instituição do bem de família, é um negócio que não tem como efeito imediato a atribuição de vantagens ou sacrifícios para nenhuma das partes. Então, quando que o meu único imóvel residencial será bem de família, a princípio não há qualquer resultado patrimonial disso. Não há vantagens e nem sacrifícios para ninguém. Eu simplesmente disse que no futuro, se eventualmente eu vier a ser executado, eu não posso perder a minha casa porque ela tornou-se bem de família. Então, é aí que está o pulo da questão, o X da questão, que os negócios neutros não conferem vantagens ou sacrifícios para ninguém, pelo menos não imediatas. É claro que o fato de a filha ficar com o apartamento só para ela é um efeito patrimonial, mas posterior. Naquele exato momento em que o negócio neutro foi feito, a cláusula foi colocada, não há a ocorrência de um efeito patrimonial imediato. Ficou mais fácil? Maravilha. Pessoal, vamos então arrematar com a nossa famosa chamadinha? Então vamos lá, deixa eu só pegar uma caneta azul aqui. Adeilson. Tá aí? Beleza. Presente, professor. Amanda Carvalho. Tá. Ana Júlia. André Luiz. Bonotto. André Camacho também, beleza. Ana Cecília. Bárbara. Camila. Eduardo. Fernandes. Não? Eduardo Faeda. Fernanda Cordeiro. Fernanda Feltrin. Não. Gabriel. Gabriele. Giovanni.
Giovanni? Não? Isabelle? Juliana Batista? Juliana Bonfim? Carla? Catiúcia? Cauê? Luan? Lucas Brandini? Luana? Luiz Fernando? Luiz Gustavo? Beleza. Márcio? Maria Angélica? Maria Eduarda Costa? Tá. Obrigado pelo recado. Maria Eduarda Murad? Maria Fernanda Belkman? Matheus Chibata? Monique? Paola? Pedro? Pamela? Rafael? Cibele? Talita e Vitória. Pessoal, muito obrigado. Desejo a todos uma boa semana. Cuidem-se.